aqui é o Salso e estou trazendo para vocês mais um Saiu e Você Não Viu? Devido ao longo tempo de espera, decidi presenteá-los com um episódio onde eu falo de não um, mas sim de diversos jogos roguelike e do que se trata esse gênero. Para pontuar o nosso apanhado histórico, vamos destacar o lançamento recente do jogo Risk of Rain, ou traduzindo livremente, Chance de Precipitação. A grande brincadeira com o nome é similar ao que fizeram com o nome Don't Starve, onde morrer de fome é um dos seus menores problemas. No caso desse título, a chuva mesmo nunca vai chegar, mas o risco de morte é omnipresente. Mas vamos por parte. O que é um jogo roguelike? Quando a gente usa a palavra like em inglês, nem sempre quer dizer gostar. Ela também pode significar similar, parecido ou igual. Então, ele é um jogo parecido ou igual a Rogue. Mas o que é Rogue? Esse era o nome de um dos primeiros jogos de RPG que foram lançados para computador a partir dos anos 80. Ele era caracterizado pelos seus mapas gerados processualmente e a morte permanente, sem saves. Ele então se tornou uma inspiração direta para os jogos como Hack, NetHack e nada mais nada menos que Diablo. Sim, o original. The sanctity of this place has been fouled. Desde então o gênero perdeu um pouco da sua força depois dos anos 90 e agora voltou com tudo graças ao crescente mercado de jogos indies povoado por desenvolvedores nostálgicos que sempre almejam capturar a atenção do público, se aventurando, com perdão da palavra, com mecânicas clássicas e gráficos mais simplificados, desde o pixel art a caricaturas ao invés de modelos em 3D. Eu já havia mencionado o Risk of Rain durante uma transmissão ao vivo na época que ele ainda estava em desenvolvimento, e já naquela época era possível notar que o jogo seria em pixel art, e algo que não se pode nem fugir muito ao observarmos as configurações do produto final. O máximo que é possível se fazer é um aumento na escala da tela através de multiplicadores e deixar no high, o que não é nada grandioso comparado a outros jogos que usam muito mais a sua placa de vídeo. Tudo isso foi possível já que Risk of Rain foi criado pela Hopeful Games usando a plataforma Game Maker 8.1. Ele foi publicado pela Chucklefish logo depois que o Kickstarter do jogo deu certo em maio desse ano, o que também não fez ele demorar muito para dar as caras no Steam Greenlight e finalmente conseguir entrar no Steam. Vale ressaltar que a Chucklefish é a criadora de Starbound, o antecipadíssimo Terraria no espaço, como alguns têm chamado, e seu trabalho como publisher de desenvolvedores independentes tem apenas crescido depois de adquirir títulos como Wanderlust Rebirth, Treasure Adventure World e o já considerado sucessor espiritual de Harvest Moon, Stardew Valley. Risk of Rain é um roguelike que tem a proposta de conquistar você com 3 etapas. 1. Gerar mapas aleatórios. 2. Aumentar a dificuldade com a passagem do tempo. E 3. Tornar tudo isso divertido, quer você perca ou não. O jogo ainda tem um senso de progressão externo que lembra muito jogos como The Binding of Isaac, visto que novos itens são destravados a cada sessão de jogo, em que você avança um pouco mais, permitindo assim que numa nova sessão mais alguns dos mais de 100 itens possam aparecer aleatoriamente nas fases. Além disso, o jogo também conta com 10 classes: o comando, o enforcer, o bandido, a caçadora, o robô handy, o engenheiro, o minerador, o franco-atirador, o alienígena Acrid e o mercenário. Todas essas classes são destravadas conforme você completa certos desafios ao longo do jogo, o que lembra também o processo de aquisição de novas naves no FTL, Faster Than Light. Muitos roguelikes hoje em dia tentam na realidade ser uma variante chamada de roguelite, em que a penalização não é tão grande quanto a morte permanente e começar tudo do zero. Alguns jogos oferecem a oportunidade de começar de novo, porém com parte do progresso ainda salvo, como itens destravados, veículos, fases, corta-caminhos, habilidades, classes, etc. Ainda assim, há quem acredite que isso é desvirtuar o gênero e apenas uma colher de chá para essa nova geração de jogadores casuais que foi criada com a proliferação dos portáteis e dos jogos sociais, uma tentativa de reduzir a perda de público que o alto nível de dificuldade pode resultar. Um outro problema que o subgênero roguelite pode causar é o elevado nível de dificuldade, repetição e ou aleatoriedade que se pode imbuir num jogo desses quando adicionamos morte por apenas um golpe ou a falta de consistência na mecânica de jogo, como é o caso de títulos como Spelunky e Rogue Legacy, respectivamente, onde, por exemplo,
Mesmo com o jogador tendo um desempenho minimamente adequado e perdendo energia contra golpes de alguns inimigos, acaba se deparando com uma morte completamente inesperada, na maioria das vezes proveniente de armadilhas, ou pode simplesmente não aproveitar ao máximo a experiência de jogo por precisar se adaptar às ditas inconsistências e não ter livre-arbítrio. Mas nem todos os roguelikes de hoje em dia são roguelites, alguns são fiéis ao gênero. Dungeons of Dreadmore, The Binding of Isaac, Don't Starve, FTL, Swords of the Stars, The Pit são exemplos cruéis de jogos que você pode estar prestes a chegar no final e acabar com uma morte horrível, frustrante e que apenas os mais fortes encararão com o desafio e aprendizado para se tornar cada vez melhor naquele jogo. E falando em dificuldade, Risk of Rain faz um trabalho impecável de gradativamente acostumar o seu jogador com a mecânica e com o acumulativo número de obstáculos que ele está prestes a enfrentar. A escala é tão engraçada que ela ainda vai desde o pífio Very Easy, muito fácil, até o hilariante Haha. Sim, a dificuldade se chama haha. Uma piada de mau gosto para você que sobreviveu por tanto tempo. Isso tudo tornando sua vida cada vez mais um inferno ao longo de mais de 13 fases e mais de 10 chefes. Entre outras coisas, o jogo tem uma trilha sonora de se tirar o chapéu, que é merecedora do seu dinheiro, caso você opte por adquirir o álbum como eu fiz. Uma daquelas situações em que você de fato desfruta da música do jogo enquanto joga, a ponto dela te deixar fascinado. Além do mais, já na época do Kickstarter, a Chucklefish já tinha anunciado que o jogo teria um co-op online, e ele acabou vindo com um co-op local e um co-op online. Dada a qualidade do jogo, ambos os modos de jogo têm um potencial de serem tão bons quanto o recém-anunciado Broforce, da desenvolvedora Free Lives. Bom pessoal, esse foi Risk of Rain, vídeo rápido, eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham aprendido com esse apanhado sobre jogos roguelikes. Se você gostou, favorite, compartilhe, inscreva-se no canal se você ainda não o fez e deixe aí o seu like que você ajuda o canal a crescer. Um grande abraço a todos vocês e a gente se vê num próximo Saiu e Você Não Viu. Tchau, tchau!